Todo mundo conhece super-heróis. O gênero existe há mais de 80 anos e alguns dos personagens como Superman, Batman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha e Wolverine, segundo algumas pesquisas, são mais famosos até que Jesus Cristo. Eles são grandes a ponto de uma época eles serem intrinsecamente ligados a quadrinhos. Quadrinhos era quase considerado um gênero, que era o gênero de super-heróis, e não uma mídia à parte. Dito isso, todo mundo tem um super-herói favorito. Muitos gostam do Superman, do Batman, do Homem-Aranha. Aparentemente aqui no Brasil o Hulk é o herói mais popular e tem até um país que o Groot é o herói mais popular. Tem gosto pra tudo. E o meu super-herói favorito sempre foi e sempre será, mesmo com eu demorando muito pra admitir, bom, o Besouro Azul. Mais especificamente Jaime Reis. É uma escolha estranha. Mas eu amo o personagem. Ele foi um dos principais fatores que me fez me apaixonar por quadrinhos. Eu sou apaixonado pelo design dele e por alguns dos dilemas dele. Ele foi o equivalente para mim o que o Homem-Aranha foi para muita gente. E com o filme anunciado, quer dizer, ele foi anunciado há uns 5 anos, mas só agora ele está realmente sendo feito. E é uma boa hora para eu falar desse personagem com um top 5. O Jaime, ele teve 3 runs, o do pós-crise infinita, o dos 952 e o do renascimento. Mas como o personagem é super azarado e a Panini é uma puta, a única run dele que veio pro Brasil foi a dos 952. Apesar de ser bem fácil achar na internet a run do renascimento em português. Mas a primeira run é meio complexo, o único lugar que tem pra achar é do Dark Side Club, que eu vou deixar um link na descrição, e eu fiz esse vídeo só pra divulgar isso. E esse top vai ser só do primeiro run dele. Ué, você me enganou? Então esse não é um top das histórias do Besouro Azul, é um top só no primeiro run dele. Bom, sim e não. Os 952 foi muito legal. O traço é um dos melhores traços de dimensão que eu já vi na minha vida, e a história é bem da hora. Porém, se eu contasse ele, ia mudar nada no top. Só as menções honrosas e... né? Achei necessário. E o Renascimento é uma bosta. Se tem um que vale completamente a pena, é esse, com suas 36 edições. Bom, acho que eu devia falar um pouco sobre qual é a história do Jaime antes do top começar, já que pouca gente sabe a história dele e menos ainda sabe quem é ele. Sério, o personagem é tão fracassado que o co-criador dele faz zoeira disso na biografia dele do Twitter. Mas enfim, Jaime Haley é um adolescente de 16 anos, residente da cidade de El Paso, latino e cristão. Ele vive com sua mãe, seu pai e sua irmãzinha, tem 2 amigos, Paco e Brenda, e é um bom garoto. Porém um dia ele acaba achando um escaravelho no chão e leva pra casa porque ele achou ele bem estranho. Então o mais óbvio acontece, o escaravelho era um ser alienígena que bota pra quebrar. Acopla a espinha dele, levando ele pro espaço para lutar com super-heróis junto do Batman, Lanterna Verde, etc. Quem nunca aconteceu isso? Ele depois descobre que é o terceiro Besouro Azul, bom, quarto, mas isso não é o caso hoje. E agora ele tem que seguir este legado. Bom, você tem os amigos e os familiares porque o elenco secundário do Besouro Azul é extremamente importante. Sério, eu acho que esse é um dos elencos secundários mais importantes de um super-herói. Sem ele, simplesmente a história não anda. Acho que o único tão importante quanto é o do Homem-Aranha. Ok, antes da gente começar o top, eu só queria dizer que isso não é uma indicação de onde começar a ler Besouro Azul. Pra mim, eu acho que se você quer ler, você deve ler toda a primeira run com 36 edições. Que de novo tá no link da descrição. Esse vídeo é apenas para mostrar as que eu acho melhor, não para onde você deve começar. Agora que fomos devidamente contextualizados, vamos para o melhor do melhor do melhor. Menção honrosa, o fim. Eu pensei bastante se essa história ia entrar ou não pro top. Depois de pensar bastante, eu decidi que era melhor as outras 5. Mas na trama, Jaime está indo para o baile de fim de ano com a sua namorada Tracy e seus amigos. Parece que ele finalmente vai ter um tempo para descansar depois de 1 ano de super-heroísmo. Ele até havia derrotado há pouco tempo os vilões de Ted Kors que vieram se vingar dele.
Tudo parece tranquilo, mas nada fica para sempre, porque ele é um super-herói, né? Acontece a coisa mais segura do mundo. O céu explode! Do teto do baile da escola saem alienígenas da expansão. Eles eram os revolucionários de Kajda. Grupo de escaravelhos que ouviu a história do Jaime e do Kajda e decidiram se rebelar contra a expansão. Eles pedem a Jaime para se juntar a eles numa jornada para salvar todos os escaravelhos e mundos. Por que essa história deveria estar no top? Bom, ela é apenas um bom final. Não no quesito de acabar com a história toda, porque a HQ tinha sido cancelada. Então ela tem muito vibe de finais tipo Super Choque e esses desenhos que foram cancelados no meio da produção e eles fizeram um final que não é bem final, que dá um gancho para outras coisas, tá ligado? Apesar desses finais serem muito frustrantes, eles dão boas histórias. Eles mostram como Jaime evoluiu nesse um ano, tudo que ele aprendeu, como ele se tornou um herói e como ele resolve as suas situações. Essa história é muito boa e dá bastante nostalgia de minha parte ler ela de novo. Mas agora vamos para o top 5 de verdade. Número 5. Testemunho monstro dentro do besouro azul. Eu sou um dentista. Eclipse Total. A Besouro Azul número 16. Aqui temos a vilã Eclipse sequestrando um bebê da posse e uma bruxinha, a Trish 13, que era bem recorrente no universo DC nessa época, tenta impedi-la. Ela é muito forte pra Trish, então ela decide pedir ajuda pro Jaime, que estava mais perto no momento. Que ironicamente estava reclamando como ele não pode ter uma vida amorosa porque é um super-herói. Ah, meu amigo, você não sabe o que te esperava. Então, Trish, Jaime e Paco vão tentar salvar o bebê. Olhando essa sinopse, você talvez tenha achado ela meio boba. Mas aí que tá. 3 adolescentes se divertindo bastante tentando salvar um bebê de um monstro maligno é uma das coisas mais inocentes que eu já vi em um quadrinho de super-heróis. Bom, moderno pelo menos. E aí que tá todo o charme da história. Ela é muito legal, ela é muito engraçada. Desde piadas de um flerte do Jaime com a Tracy, do Paco fazendo merda, do dentista, esse negócio do dentista foi genial. Essa história é muito leve e divertida. E aqui vemos um lance do Jaime. Lembrando, isso era 2006. Os quadrinhos dos super-heróis estavam completamente sem inocência, com várias histórias super pesadas e dark, tentando ser madurinhas, com sexo, drogas e violência. The Boys era essa época, gente. E no meio desse mar de sangue, gozo e putaria, existia um herói adolescente divertido salvando um bebê com sua nova namorada e seu melhor amigo. O Jaime era um respiro que pouca gente teve. E talvez isso explique porque tanta gente largou os quadrinhos nessa época, mas esse é assunto para seu vídeo. Jaime é um personagem até que um pouco à frente do seu tempo. Ele é um herdeiro de um manto de outro personagem antigo, só que com mais representatividade, leviano e divertido. Isso até que virou moda desses tempos. Vários personagens da Marvel e da DC começaram a usar isso. E o principal responsável por isso é o Miles Morales. Só que o Jaime, ele meio que fez isso antes de todo mundo. E ele merece um pouco de crédito. Essa história é a que melhor representa o quão divertido o personagem é. Além de também ter introduzido a Tracy no universo do Jaime, os dois têm um relacionamento muito legal e divertido. E a Tracy por si só já é uma personagem incrível, muito pouco valorizada. Paco também é bem legal, ele tem um certo protagonismo lá pro final da história, bom, no meio também, e mostra como ele é um personagem divertido. E nosso próprio protagonista é bem explorado. Um lance do Jaime é que ele nunca quis ser um super-herói exatamente. Ele faz porque ele é uma boa pessoa, mas ele é um cara simplista que queria uma vida simples. E o jeito que isso é mostrado é hilário. Essa história tem orgulho de ser sobre um herói adolescente metade alienígena que luta contra um monstro mágico. Número 4. Batman, graças a Deus, Batman. Não, você não pode me deixar aqui.
Deixa visível, por favor, por favor, por favor. Vocês são heróis. Não me deixem sozinho. Como eu sobrevivi à crise infinita. A Besouro Azul número 7. Ai, essa história, o que eu tenho pra falar sobre essa história? Antes da publicação do Jaime realmente começar, ele apareceu na Crise Infinita, já que o Ted tinha morrido há pouco tempo e esse era o grande evento da DC no momento. No meio dessa história, o Jaime tinha simplesmente sumido, e na mensal dele começa depois da Crise Infinita, desculpa, eu confundo um pouco. Jaime volta pra casa sem lembrar de muita coisa do que aconteceu, e depois temos uma revelação que ele ficou 1 ano fora. O primeiro arco da HQ nesses 7 primeiros números é o Jaime resolvendo os problemas que ficaram pendentes nesse tempo. Como sobreviver à crise final é o Jaime explicando para sua família, amigos e o pacificador por algum motivo o que aconteceu durante a crise infinita. Uns comentários bem divertidos do Paco, da Brenda e dos pais do Jaime deixam a história bem liviana. E também a gente altera entre o Jaime com a Canário Negro e o Arqueiro Verde, para deixar ainda mais divertido. Porque esse casal é meu casal. Mas essa história não é tão alegre quanto parece. A Milagro, a irmã do Jaime, tá traumatizada depois que viu o irmão dela se transformando num alienígena, o que deixa o Jaime bem mal. Mas ele continua contando a história, e aí temos um dos momentos mais tocantes da história do Besouro Azul. Ele lembrando de tudo que ele passou durante a crise infinita, da solidão e da tristeza, chegando até a chorar e ficando desesperado. É uma cena bem tocante. Só que agora é diferente. Ele tem seus amigos, sua família e o pacificador por algum motivo, e eles estão ali para apoiar ele. O Jaime quebrando completamente, lembrando da que ele passou, e a irmãzinha dele deixando o trauma dela para abraçar e confortar o irmão, mesmo eles brigando bastante. É uma cena muito tocante, que quase tirou uma lágrima de mim. A crise infinita tem vários defeitos, e junto com a crise em 3 terras, essa é a melhor coisa que saiu dessa história. Essa é só a primeira história bonita que a gente vai ver. Ainda tem mais. Número 3. Como eu disse, o que os fazem matar? Ir à guerra está dentro de todos nós. Talvez agora eu entenda. Você não pode tirar essas coisas dos corações das pessoas. A paz só vem quando você corta o ódio de si mesmo. Sinestro e a expansão. A Besouro Azul número 20. Quando Jaime foi criado, a DC viu bastante potencial nele. Em seus primeiros anos de vida, o Jaime já tinha aparecido no primeiro episódio de Batman Bravos e Destemidos, mesmo o desenho sendo focado na Era de Ouro / Era de Prata. Ele também fez uma participação em Smallville, que tinha pouco orçamento, e mesmo assim eles fizeram um herói adolescente com uma armadura alienígena super complexa. Ele também participou dos Titãs, e para completar, ele foi o único personagem sem seus Lanternas Verdes que teve uma participação na saga Guerra dos Anéis, que é muito boa por sinal. Mas ela não tem nada de história super épica como a Guerra dos Lanternas Verdes. Não. O bom dessa história é o relacionamento do Jaime com o Pacificador. O Pacificador era um herói da Charlton Comics, assim como Ted Kord, o antecessor do Jaime. O personagem serviu meio que como mentor para o Jaime. Ele tinha alguma coisa na cabeça que o levava para o escaravelho dele. Os dois acabaram encontrando a expansão juntos, inclusive, e esse capítulo é a melhor história que desenvolve os dois. Um dos Lanternas Amarelos morreu durante a Guerra Lanterna e ele foi para o Pacificador, que estava com um escaravelho nas costas. Então ele tem o poder de um Besouro Azul com o de um Lanterna Amarelo. Isso é muito brabo, e só isso já devia colocar ele numa posição alta. Sem controle, o Pacificador está atacando e Jaime tem que deter ele. E um Lanterna Verde aparece tentando matar ele, o que só piora a situação para o nosso menino. Mas não é a ação que faz essa história ser boa. O Pacificador aqui estava reformado. Ele tinha deixado para trás esse lance de anti-herói super violento que eu amo tanta paz que eu mataria por ela. E virou um cara mais de boa, mas ainda meio anti-herói maluquinho.
Ele tem suas próprias problemas e o Jaime não sabe tanto assim dele. Aqui ele entra na mente dele e descobre toda a história dele. Bom, mais ou menos. Jaime diz que não importa o passado dele e que agora ele é um herói. Ele é uma boa pessoa. Vemos Jaime mostrando o quanto o pacificador é importante na vida dele e o pacificador mostrando o quanto ele é complexado com o passado dele, tantas coisas que ele fez quanto as coisas que o pai nazista filha da puta dele fez. Arriscaria dizer que essa talvez seja até a melhor história do pacificador. Ela é super importante para desenvolver tanto ele quanto o Jaime. Essa história é muito boa e se você é fã do pacificador, tô falando com você, Senhor Milagre. Assista, leia essa HQ. Tomara que o James Gunn faça alguma coisa com o Jaime na série do Pacificador. Pelo menos uma mençãozinha, vai James Gunn, vai, por favor. Número 2. Eu devia ter salvado a todos. Eu estive na guerra, Jaime, não muito mais velho que você. E eu comandei meus amigos e perdi como você. Isso vai acontecer de novo. Você vai voltar para casa, para nós. Eu vou te dizer como você é um bom homem. De novo, sempre. O Olho da Tempestade. Besouro Azul número 17. Puta merda essa história. Um novo vilão apareceu na cidade do México causando confusão e o Jaime vai lá impedi-lo. Só que tem um probleminha, ele é um furacão gigante. Além de incrivelmente poderoso, ele é um furacão gigante. Só dele estar lá já causa desastres que prejudica todos os moradores de lá. E Jaime, antes de derrotar o vilão, precisa salvar as pessoas. Porque é isso que um herói faz, afinal de contas. Ele tenta levar o máximo de pessoas possível para um hotel para eles ficarem abrigados enquanto ele resolve a situação. Mas tudo dá errado quando o dono do hotel não deixa as pessoas ficarem lá porque elas não têm dinheiro para pagar e as pessoas que pagaram iam ser prejudicadas. Ai, capitalismo. Jaime levar ao seu máximo. Antes de derrotar o vilão que já é incrivelmente poderoso, ele tem que resolver uma situação que não depende do poder dele, e sim da persuasão e da compaixão. Aqui também vemos o primeiro fracasso do Jaime, com ele salvando as pessoas, mas perdendo algumas. Uma situação que poderia ser simplesmente resolvida com mais compaixão. Esse é um dos casos que mais abala o menino. Mas essa é uma história incrível. Histórias de super-herói normalmente são com super vilões. Aqui eles deram um jeito de colocar um problema global, um desastre natural, uma força da natureza para enfrentar o nosso herói. Ele aqui não lida só com um vilão, lida com vidas que estão sendo perdidas a cada minuto que ele não resolve a situação, a cada minuto que ele não acha uma solução. Vemos a dor do fracasso, como é perder um inocente, como é ficar preso em uma situação que você não tem como lidar. Mas ainda assim a gente aprende nessa história como persistência ajuda, como sempre achar uma solução e como o próprio Jaime diz, como nem sempre o nosso problema é a nossa solução. Um besouro azul nunca desiste, como ele diz mais pra frente. Palavras me faltam para dizer o quanto eu gosto dessa história. Ela é linda e eu acho que é uma das histórias que melhor representa o heroísmo do super-herói. Temos poder e responsabilidade, temos determinação, temos a tragédia e ao final da história temos um lindo monólogo do Jaime extremamente deprimido pelas vidas que foram perdidas. Então o pai dele o conforta. E se eu quase chorei no Como Eu Sobrevivi à Crise Infinita, essa eu admito que derrubei algumas lágrimas. Essa história é bonita, trágica, inspiradora, ela é incrível. Foi aqui que eu decidi que o Jaime era meu super-herói favorito. Essa história eu pensei muito se ela merecia ou não o primeiro lugar. Mas o primeiro lugar é muita concorrência, literalmente. Número 1. Quanto a mim, eu sou o terceiro besouro azul.
E eu sei que terá um quarto, um quinto e assim por diante. Alguns melhores, alguns piores, mas a história, o nome, o herói, isso vai continuar eternamente. Além de mim, além de todos nós. E eu acho isso bem maneiro. A trilogia Endgame. Entendeu porque eu disse que era muita concorrência, literalmente? Tecnicamente seria uma quadrilogia, mas eu acho que a primeira história tem nada a ver com isso, então eu só contei essas 3. Aqui, Jaime está farto da expansão e vai dar o seu ataque definitivo. Eles iniciaram o plano deles e agora o Jaime tem que deter eles. A primeira edição, antes dele ir, ele tem uma despedida bem tocante com a família e amigos dele, com ele até falando que ele não está fazendo isso por ele exatamente. O plano dele só vai dar certo daqui a 100 anos. Nem os netos da irmã dele vão estar lá. Mas ele precisa fazer isso, porque é isso que um herói faz, né? Ele vai com um plano maluco envolvendo viagem no tempo e multiplicação. A expansão fica extremamente confusa e ver os vilões que a gente ficou até agora temendo tomando o cu é uma sensação deliciosa. Jaime chega na nave depois de destruir as naves mães com tudo, indo para acabar com isso de vez. Mas não dá tão certo porque no meio disso o negociador ataca a casa do Jaime, destruindo e ele achando que tinha matado a família dele. Na parte seguinte, Jaime é preso e separado do escaravelho, que é desativado. Ele preso, achando que talvez a família dele pudesse ter morrido, tem que sair dali e deter a expansão. Ele lembra de Ted Kors e de Dan Garrett, e aí ele fala a frase que eu falei anteriormente. Uma coisa sobre nós, besouros azuis, é que nós não desistimos e não precisamos de poder. Num momento que deixaria até o Batman surpreso e com inveja, Jaime consegue escapar da prisão alienígena, roubar armas e veículos, colocar um hack lá e chegar no negociador. O negociador estranha o código que ele colocou e ele consegue capturar o Jaime de novo. Antes de matá-lo, ele pede para falar sobre o código. Jaime fala Kajida, o primeiro nome de um escaravelho. O resto eu vou deixar para vocês lerem. Leiam esse arco. Não, leiam esse run. Ele é muito bom e esse pode não ser o final, mas é a conclusão do arco que foi trabalhado desde a primeira edição. Vemos o Jaime usando tudo que ele aprendeu, mencionando todos os recursos que ele adquiriu em cada edição, usando toda a ajuda que ele tinha à disposição. Temos a participação da Liga Internacional, temos lembranças do Ted e do Grant, temos a neta do Grant, temos o Pacificador, temos o Paco e a Tracy apareceram também, temos a Brenda, temos a família do Jaime indo brigar com a alienígena. É muito da hora. Um exército alienígena invadindo a porra do México. Temos de tudo, temos plot twist, temos apresentação de sogra, temos lanterna verde, gladiador dourado, temos a gelo, temos a fogo, temos a dama, temos gangsters mágicos. É uma putaria sem noção. Enquanto isso, Jaime lidando com a expansão lá em cima. HQs costumam ser episódicas ao mesmo tempo que elas são complexas e necessitam de cronologia. Essa aqui foi incrível demais. Ela soube utilizar cada um dos elementos, nada foi inútil, tanto para desenvolver quanto para dar um recurso para este momento. Temos drama, determinação, comédia muito boa, revelações, romance, plot twist, desenvolvimento de personagem, o sorriso da menininha mais fofa do universo DC todo. Olha que coisinha macuti-cuti. Essa história tem a diversão de Eclipse Total, tem as mensagens no Olho do Furacão, tem o desenvolvimento de Sinestro Reach e uma conclusão de arco tão boa quanto final e como sobreviver à crise infinita.
Essa história é do caralho e é um arco final que, se fosse adaptado pra TV ou pra cinema, ia ser incrível demais. Eu adoro essa história e ela define perfeitamente o que é não só o Jaime Reis, mas qualquer super-herói. Eu acho que eu talvez goste um pouquinho mais de No Olho do Furacão, mas não tem como eu colocar ela em primeiro lugar com essas histórias. É imoral essa porra. Seria injusto. Esse é um dos melhores fechamentos de arcos que eu já vi em um quadrinho de super-herói. O único que eu coloco nesse nível é Se Esse For o Meu Destino, do Homem-Aranha. Essa história é tudo ou nada e esses artistas talentosos não vão se contentar com nada. Fazer esse top foi muito legal pra mim. Ele é meu herói favorito há tanto tempo e eu nunca consegui conversar com ninguém sobre isso. Com o filme vindo aí, eu tenho quase certeza que isso pelo menos vai mudar pouco. Como eu disse antes nesse vídeo, a DC investiu bastante no personagem. Ela nunca conseguiu fazer ele ficar popular, mas agora parece que talvez vai dar. O filme tem um diretor que está muito interessado no projeto. Além disso, temos uma HQ que está sendo em produção, que pode vir a ser feita dependendo de quem ganhar uma votação no Twitter. Ai, que medo que eu tenho disso. Mas enfim, Jaime é um personagem único. Ele merece mais reconhecimento e ninguém no Brasil fez, então eu estou fazendo aqui. Esse foi o meu super-herói favorito. Eu espero que tenham gostado.